Fala galerinha da Ruídos, então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso quadro bate-papo e vamos tratar de um tema um pouco cabeludo, talvez cabeludo para alguns, depilado para outros. O tema vai ser sobre a nudez. A nudez, principalmente nas artes, né? Nesse território vasto que desde a pré-história a nudez é um tema muito recorrente. Eu vou começar aqui com a Júlia Rosa. Eu queria trazer um pouquinho das nossas experiências, assim. Eu já tive experiência com nudez. Eu já tive, mas foi breve, assim. Foi um curta que eu fiz, que eu gravei. E aí tinha uma cena de sexo e tal. E aí eu fiquei com as minhas petiolas para fora. Essa foi a única experiência pessoal que eu tive com nudez na arte, assim. E você, Rafa? Nudez eu nunca precisei fazer. Já fiquei várias vezes de cueca, assim, mas nudez total nunca precisei fazer. Eu ano retrasado, eu fiz uma substituição numa peça, na verdade, que eu começava a peça já completamente nu. E ficava um tempo nu na peça, que era pra retratar, era um quarto, né, um casal num quarto. E eu ficava boa parte nu, porque no começo da peça principalmente, porque tinha acabado de ter relações sexuais, então eu colocava roupa depois, no decorrer da peça. Experiência eu tive com um ensaio fotográfico, que eu ficava completamente nua. Já saiu na Playboy, linda? Ah, querida, square pitch. Brincadeira. No teatro não, filme também não, mas num ensaio, realmente não acho que foi. Então uma discussão é o seguinte, né? Saber o que vocês acham disso, que é muito difícil separar o corpo do ator e do personagem, principalmente para o público, né? Então, vocês não acham que talvez você vê o corpo de um ator em cena completamente nu, por exemplo, ou uma nudez parcial, e isso não pode de alguma forma tirar o público da narrativa, né? A nudez, ela se colocar na frente da narrativa da peça. É assim, eu vou colocar dessa minha experiência, eu posso colocar um pouquinho disso, que é assim, eu acredito na nudez como uma ferramenta poderosa de encenação cênica. Quando a nudez é colocada de forma desnecessária para chamar atenção para a nudez, não devia estar lá. Eu sou completamente contra a nudez desnecessária. Eu acho que ela é uma forma poderosa, porque é hipócrita você falar, nudez, vamos colocar lá, é uma coisa normal, ninguém vai ligar. Não, isso é hipócrita de pensar. As pessoas vão se chocar, se deveria ou não é outro papo, mas as pessoas vão se surpreender, vão olhar, vão. Então, como você coloca essa ferramenta, tem que ser muito inteligente. E, cara, foi muito interessante, porque eu nunca tinha feito, eu fiquei meio tenso de fazer, e ao mesmo tempo, cara, foda-se. Meu trabalho, meu corpo é meu instrumento de trabalho, eu não tenho que ter problema nenhum com isso, e no momento em que eu tô pensando o que as pessoas vão achar do meu corpo, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu sei que assim, a gente tem essa questão egóica, né, de que as pessoas não vê do meu corpo, mas tem coisa errada, porque primeiro você tá vendo o corpo num personagem, é o seu corpo? Só que o ator, eu acredito muito no ator invisível, que é o ator que desaparece atrás do personagem. Então, aquele corpo, se a minha cabeça tá pensando o que as pessoas vão pensar do meu corpo estético e não tô jogando aquela situação, eu já tô comprometendo o meu trabalho. Mas eu acho que tem uma diferença também que eu acho muito engraçado, né? O ao vivo choca mais as pessoas. Eu sempre sinto que é só um comentário, antes de entrar nessa coisa do deveria ou não deveria, mas quando as pessoas veem uma pessoa pelada num filme, é muito mais tranquilo do que numa peça que ela tá ali mesmo, real na sua cara. Mas é óbvio, né? É claro. É muito... E tipo assim, pro Porque espectador... tem uma tela, né? A pessoa tá ali, a pessoa nem tá ali de verdade, mas quando a pessoa tá ali, na sua frente, nua, e como a sociedade também trata da nudez com muito... né, com muito pudor, e sempre a nudez também muito ligada à sexualidade. Mas eu acho que isso é uma questão vergonhas. brasileira também, muito mais forte do que em muitos outros lugares do mundo. Sim, mas como a nossa sociedade aqui no Brasil é assim, então quando vê uma pessoa nua ali, carne e osso, gorduras de É louco porque tipo, a pessoa se incomoda mais, só que de certa forma ela também tá numa posição um pouco distante, né? Ela não tem que interagir, ela não tem que apertar, ela não tem que encostar, não precisa nada. Ela tá ali, o cara tá lá, o pinto dele tá lá, o peito tá lá, e ainda assim, tipo,
Vai ver 3D, né? Tipo... Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa coisa de ver o nu como uma coisa sexual sempre. Porque teoricamente a gente só vê outra pessoa nu quando a gente escolhe estar ali com outra pessoa para os momentos íntimos. Então, a partir do momento que você está ali, sem estar preparado para aquilo, de repente tem uma pessoa no mesmo ambiente que você e nu, acho que a plateia fica naquela tipo, putz. Mas eu acho que também tem um pouco dessa coisa da segurança por ser uma peça de teatro. Então o público ele se sente um pouco mais seguro de estar lá. Não, depende da peça em si. Mas assim, mais geral, eu acho que também tem essa coisa de segurança, de tipo assim, você está no palco, eu estou aqui, e tipo, ter essa convenção. É diferente de você estar andando no meio da rua e a pessoa ficar pelada, entendeu? Com certeza. A nudez, ela, mudando só um pouquinho de assunto, muitas vezes na história ela foi símbolo de transgressão, de protesto. Então, por exemplo, nos anos 60 as mulheres protestavam nuas contra o machismo, contra desigualdades sociais, né? E vocês acham que a nudez hoje em dia ela continua podendo ter essa leitura? Vocês acham que é válido usar o nu para protesto? Por exemplo, a peça Hair, quando ela foi lançada, acho que foi nos anos 60, tem um momento que todos os atores ficam nus em cena, numa fileira. E aquilo na época foi uma coisa social, entendeu? Política muito forte, transgressora, entendeu? Era uma coisa que movia as pessoas. Quando eu fui assistir uma montagem de Hair, não recentemente, que faz, sei lá, já uns 3 anos, mas tinha essa cena também. E ainda chocava. Mas não tinha tanto... Dá pra sentir, entendeu? Mas é que essa coisa que nem a Mari falou, quando a pessoa tá ali, entendeu, pelada no palco, a maioria das pessoas não tá acostumada, né, a ter esse contato com a nudez. Mesmo assim, chocava, mas não tinha mais esse papel político tão forte que nem teve quando ela foi lançada, entendeu? Sim. Justamente porque hoje em dia a nudez ela é muito mais acessível, em qualquer site, qualquer coisa que você joga no Google. É muito mais banalizada a nudez, até na televisão, em tudo, do que antigamente, né? Então eu sinto que a nudez ela perdeu um pouco a força, mas eu acho que também depende muito de como ela é colocada no palco. Que nem o Vitor falou, tem um significado por trás da nudez, eu acho que isso é muito forte, porque às vezes ela ainda pode ter esse papel político, se ela é colocada de uma forma específica. Por exemplo, de uma tortura na época da ditadura militar, que é uma coisa histórica e que choca ainda o público ver uma pessoa sendo torturada e espancada nua. Eu queria levantar um ponto que talvez não esteja totalmente ligado a isso, mas algumas situações que ainda são muito absurdas da nudez na vida, e que eu acho que aí entra uma coisa política também, que deve se existir algum tipo de manifestação, a ferramenta do Instagram que bloqueia qualquer tipo de foto que aparece um mamilo feminino, mas o homem tem um mamilo. E ele pode postar 79 fotos do mamilo dele. E qualquer tipo de foto que aparece um mamilo feminino é extremamente proibido. O Instagram tira sua foto do ar, ele bloqueia. Então, assim, tem muito essa discussão que envolve política, não só política, direitos, enfim, que a gente tem que lutar por isso, não só na arte, mas na vida. Pode falar. Eu acho que é além de político, é social. Por que um mamilo no Instagram é coberto feminino e um masculino não? Porque a gente vive numa sociedade machista, onde as mulheres são vistas como objetos sexuais. Então um mamilo masculino não é um objeto sexual, é um mamilo. Um mamilo feminino é um objeto sexual na nossa sociedade. Então é óbvio que eles vão tirar, entendeu? Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu não entendo. Por que é só um mamilo? Tipo, você põe uma foto da bunda, tudo bem, da mulher. Eu entendo por que o mamilo é mais especial que o resto. Mamilos, um assunto bem polêmico. É engraçado ver essa coisa do machismo também na arte, porque quando normalmente usa o corpo feminino na arte em si, é mais pra essa coisa sensual, sexual. Já do homem é pra chocar. Normalmente quando se usa o nu do homem é pra chocar a plateia, chocar o público naquele momento. Eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. O grande problema é que o nu não é visto como uma coisa natural. É o nosso corpo humano. Então, antes de entrar no teatro, eu via a nudez de uma forma diferente. Antes de entrar no teatro, não pejorativa, mas tipo, com mais essa coisa de vergonha, tipo assim, ai meu Deus, você tá pelado. No teatro, a gente perde um pouco esse pudor com o nosso corpo. Foi só o teatro ou foi também, tipo, você acha que o amadurecimento e tudo mais? E você não, eu acho que o amadurecimento também, mas o teatro é super, porque, por exemplo, você tá na coxia, você tem 20 segundos pra trocar de roupa.
Então, gente, desculpa, você não vai entrar e ir no banheirinho e, gente, desculpa, não olhem, velho. Quem que tá ali? Entendeu? Todo mundo sabe que você tem que trocar de roupa, então, pronto, tira a roupa, bota a outra e tá tudo certo. Isso quando tem 5 pessoas te ajudando a botar a roupa. Sim. Tira a sua roupa, põe a roupa, vai. A galera acha que a gente tá fazendo sexo usando drogas. É, mas não, mas tem um pouco disso também, entendeu? Porque a gente como ator, a gente sabe que o de nosso sexo, drogas e corpo... maconha. Mas a gente como ator, a gente sabe que o nosso corpo é um instrumento de trabalho e a gente perde um pouco essa coisa de sexualizar o nosso corpo e ver ele mais como um corpo humano, natural. uma coisa natural, entendeu? Ver o nosso corpo nu e ver o corpo dos outros nu não é uma coisa que choca tanto. E por a gente ter esse desapego tanto com o pudor, às vezes também dá leitura pros outros que é libertinagem, que é safadeza, que é putaria, e não é, entendeu? No teatro É... só tem, nunca foi. né? E não é assim, entendeu? É... Tem uma coisa muito interessante, eu vi um documentário no YouTube, um documentário francês sobre o nu. Teve 2 pessoas que falaram, um homem, que ele só comprava quadros de mulheres nuas, e é muito legal ele falando sobre aquilo, que não era uma coisa sexualizada. Para ele, essa coleção, então virou uma coleção e depois ele começou a expor as obras, começou a fazer uma curadoria só de mulheres nuas. E o mais legal é que isso, ele falando que na verdade ele fazia isso porque ele tinha uma paixão pelo feminino, ele tinha uma paixão pelo eros, por essa coisa da mulher, e não era uma coisa sexualizada, né? Que eu acho que a questão da educação do público também é muito importante, né? Porque é legal ver a nudez na sua simbologia, e também mostrava uma mulher que ela começou a pintar nus masculinos por conta de um namorado que pra ela era tipo a musa inspiradora, o muso inspirador dela, né? E ela começou um trabalho do masculino, então assim, e ela fala com tanta paixão do trabalho, isso é bacana, né? Ver o nu, não do lado sexual, mas do lado artístico, bonito, simbólico. O corpo humano é lindo, é um desenho, eu acho quase uma pintura, e o corpo humano como ele é, gordo, com celulite, com qualquer coisa. Antigamente era muito mais normal, né? As pinturas dos nus e do jeito que eles eram de verdade, antes de entrar essa massa gigantesca de ter o jeito certo que o seu corpo deve ser. Se você pega corpos que as pessoas não estão acostumadas, as pessoas tendem a tentar invisibilizar esses tipos de corpos, se você usa eles de uma forma com o nu, acho que pode ser transgressor. Eu acho que existe, entendeu? Ainda a chance da nudez ser transgressora. Porque tem muitos corpos e diferentes pessoas e diferentes jeitos que a sociedade tenta tornar invisível, tenta não enxergar, Exatamente. tenta não Por ver. isso que eu acho que pode ser transgressor. Agora você falou, eu acho que pode porque você quebra barreiras. Sim. Quebra as propostas da sociedade de corpo ideal. Você quebrando isso é muito interessante. Aproveitando o gancho, gente, queria falar um pouco sobre essa coisa transgressora da nudez. Ela veio mais atualmente através de performances artísticas, né? Então a Marina Abramovic, né? Então o nu ele está muito presente em performances artísticas. Aí pode ser um pouco mais chocante porque nem sempre você tem uma justificativa por trás, como por exemplo uma peça, né? Às vezes o nu é escancarado, existe um conceito por trás muitas vezes daquela performance, mas fica um pouco no ar e às vezes o objetivo é chocar. Não é o certo e errado, mas é uma questão muitas vezes de bom senso, de você buscar informação, né? A gente não vai ser leviano em dizer que tudo é permitido, tudo é liberado, não é isso, mas é saber que tem coisas que vão ser saudáveis e coisas que não vão ser saudáveis, né? E como medir, em que contexto isso está inserido, né? Se vocês se incomodam com a nudez da por que os animais Os podem animais e a são gente livres, não? a gente coloca... Olha que ser puro. Vamos lá, vamos Eu não tinha nos O olho tá dizendo. Vai, Diego, vai, Diego! sistemas cabeludos, né? Muitas vezes a gente fica também desconfortável, né? Porque a gente quer ouvir vocês, a gente quer saber o que vocês acham também disso tudo, colocar isso na mesa e a gente conversar sobre. Então, Mais uma vez, ninguém é dono da razão, nunca pense que a sua opinião é melhor que a dos outros. Então galera, obrigado, deixa o like no nosso vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente, beleza? Compartilha e deixa a sua opinião aí também embaixo. Nos vemos no próximo bate-papo. Beijo dos ruidosos!
Mua! Nossa, eu odeio fazer isso, eu me sinto muito tosca. Passa, só fico olhando, julgando vocês.